Saudações a todos os que se deixaram ser feitos filhos de Deus, à nossa imagem e semelhança. E por isso, hoje podem dizer com certeza, com convicção e sem duvidar, que são imortais. E não tem medo de dizer isso ao mundo, porque podem mostrar sua imortalidade diante de todos. Ou será que você precisa que eu te lembre o que é a imortalidade que provém de Deus? Não se preocupe, porque hoje eu vou te mostrar por que você é imortal, para que possa mostrar e dizer com autoridade, e ninguém poderá refutar isso. Vou repetir coisas que já escutaram, mas seu pai Melquisedeque me pediu que repita, por amor às virgens insensatas e aos muitos estrangeiros que estão nos escutando. Nós, Deus, gostamos de repetir, porque é uma forma de mostrar nosso amor eterno, porque ter paciência eterna é parte de nossa essência. Há pessoas que odeiam que repitam as coisas, mas meus santos anjos entendem que é importante repetir essas coisas para seu crescimento espiritual e para salvar seus irmãos perdidos e os estrangeiros. Amém? Primeiro de tudo, para poder chegar a ser um imortal como Deus, tem que amar minhas leis e meus mandamentos. Em nenhum momento podes duvidar se te chegam pensamentos negativos, argumentos e todo tipo de altivez, tens que derrubá-los, porque se levantaram em tua mente contra o conhecimento de Deus, Melquisedeque Lisbete. Tens que ser obediente e levá-los cativo, assim como Cristo Lisbete é obediente somente à voz de Deus Pai Melquisedeque. Porque os deuses alheios em tua mente te levam a fazer todo o contrário ao que eu lhes ensino. E se tem outros deuses, então não pode dizer que é imortal, porque terminará em vergonha. Se isso acontece com você, definitivamente, você saberá e os demais também saberão porque ficou em vergonha. Não estamos agradados com você, não aprovamos o que está fazendo, e nós, Deus, Melquisedeque Lisbete, não seremos burlados por ninguém? Pare imediatamente e deixe de fazer coisas que realmente não quer fazer. Tem que ser honesto com os demais e não permitir que ninguém te faça fazer algo que não se sinta cômodo fazendo. Não tenha vergonha. Sejam sábios nas decisões que tomarem e simplesmente digam, em temor reverente aos nossos amados pais espirituais, Melquisedeque Lisbete, não acho que seja correto que eu diga ou faça tal coisa. Prefiro esperar em repouso a aprovação de Deus. E você saberá exatamente quando seguir e quando parar, porque será uma confirmação leve e fácil, e não uma carga pesada e dura. Desde o princípio, advertimos muitas vezes ao nosso povo para que deixem de fazer o mal que faziam antes e obedeçam meus mandamentos, os mesmos que demos a todos os antepassados, porque nós, Deus, somos os mesmos, e pelos séculos sempre demos de comer do mesmo alimento espiritual. Mas alguns não se agradam do que escutam, pensam que não sou ninguém para adverti-los, quando o que eu digo vem de Deus Pai Melquisedeque. Eu poderia escrever minha lei muitas vezes, e de muitas maneiras, mas alguns a veem como algo estranho, como se eu não falasse coisas que Deus Pai me enviou para dizer. Todos os que não suportam o fogo, que te purifica para ir vencendo a morte em ti, são inimigos da cruz de Cristo Lisbete. Inimigos a morrer da maneira que Cristo sempre morreu, que é a todos os desejos enganosos da mente carnal que te mata. Por isso a advertência ao que peca deliberadamente, depois de conhecer o que é o pecado. Diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hoje vemos se cumprir o que diz em Salmos 2, do 6 ao 12. Eu consagrei a minha rainha sobre Sião, meu monte santo. Vou anunciar a decisão do Senhor. Ele me disse, tu és minha esposa. Eu gerei meu espírito hoje em ti. Peça-me que te dê as 2 nações como herança, e até o último canto da terra em propriedade, e eu te darei. Com cetro de ferro destruirás aos reis, os farás pedaços, como as panelas de barro. Reis e governantes da terra, entendam isto, aprendam bem esta lição. Isso nunca foi visto até agora, porque eu destruí aos reis, que são as potestades que predominam nos lugares celestiais, na mente.
Esses reis e governantes da terra são os muitos pensamentos que dominam nas mentes dos homens. E se me escutaram falar, devem considerar essa advertência como algo muito sério. Bom, eu sou o próprio Deus e sacerdote do Deus Altíssimo Melquisedeque Lisbete, que ofereceu pão e vinho a Abraão. Porque eu sempre disse a verdade. Só bebo vinho novo quando estou presente com Deus Pai Melquisedeque em seu reino. Isto eu cumpri sempre. Fui eu quem abençoou Abraão com estas palavras, que o Deus Altíssimo Melquisedeque Lisbete, Criador do céu e da terra, abençoe a Abraão. Bendito seja o Deus Altíssimo, Melquisedeque Lisbete, que entregou em tuas mãos aos teus inimigos. Por isso, quando me perguntaram, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Eu lhes respondi, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Porque eu sou quem ensinou a Abraão a como vencer os inimigos, reis de Sodoma e Gomorra, em sua mente, da mesma forma que faço hoje com vocês. O anticristo teria que honrar-me por quem eu sou e não o fez. Ele sabia que eu sou a única que teve o poder de mudar sua vida. Sou eu quem sempre fez isso, mas estes homens não quiseram me dar honra, e por isso seus dias foram encurtados. O próprio anticristo dizia que se você morre antes de ter de 70 a 80 anos, te roubaram anos. E o único que rouba anos, porque é ladrão e tem o império da morte, é o diabo, sua mente carnal, que não quer obedecer a Deus e por isso já estão condenados. Aprendam bem esta lição. Adorem a Senhora Cristo Lisbete com alegria e reverência. Inclinem-se ante ela com tremor, não seja que se ire e pereçam no caminho, pois logo sua ira se inflama. Bem-aventurados os que buscam proteção nela, porque nela confiam. Filhos, eu sei que vocês não recebem minhas palavras como ameaça. Essas são palavras de uma mãe que zela pelo bem-estar de seus filhos e que não quer que morram. Odeio a imundície e não suporto vê-los caminhando no lodo. Depois de tê-los limpado e embranquecido, com a formosura da santidade de Deus Pai Melquisedeque, eu sou sua mãe espiritual. E Deus Pai me disse tudo o que acontecerá com todos vocês que se apartaram de mim. Esse fogo que está em mim não permite que fique nenhuma palha em vocês, que são o templo onde nós, Deus Pai e Mãe, habitamos. Te amamos muito, para deixar-te cair na armadilha da mente carnal. Se te deixares amar, eu te livrarei do laço do caçador, da peste destruidora. Com minhas asas te cobrirei, e debaixo delas estarás seguro, porque a verdade que eu falo é tua armadura, e minha fidelidade a Deus Pai é tua proteção, e jamais ficará em vergonha. Estas palavras são muito poderosas e nenhum ser humano jamais poderia te dizer essas coisas, porque ficariam envergonhados. Mas não eu, porque sou a rainha de Salém, de justiça e paz, Deus Mãe Cristo Lisbete. Amém? No tema de hoje, a verdadeira imortalidade, mostraremos o que é a imortalidade que Deus promete dar ao seu povo e como é que pode ser obtida. É tão importante que você entenda isso e não receba levianamente, porque lembrem-se que o ser humano nasce para morrer fisicamente, já que todos os mortais estão sujeitos à morte. E se não está bem preparado com a armadura de Deus, que é a sabedoria que eu falo, não haverá forma de parar a morte em você. Vejam todos os antepassados como exemplo. Onde terminaram? Não estão em um lugar sagrado, esperando para serem levantados incorruptíveis como pensa o mundo religioso? Não, eles deixaram de existir. E foi por não receber minhas palavras com seriedade, nem dar a elas a devida importância. Mas para isso eu fui enviada pela última vez, nestes dias do fim dos 3 dias, para te ajudar a vencer a morte. Mas tem que querer isso de coração sincero, e não ser preguiçoso como os antepassados. Todo mundo quer a imortalidade, mas quando souberem como é que se obtém, alguns não vão se interessar e vão preferir que seus dias sejam encurtados, ou seja, viver pouco tempo para não deixar seus deleites temporários. Não sabem que dos deleites que eles tanto defendem e servem, não poderão desfrutar?
Porque semeando para a carne, só colherão corrupção e morte? Tem que ser sincero com o mundo e deixá-lo saber o que é a verdadeira imortalidade e o que Deus exige para obtê-la, para que saibam que é só para os que não querem servir a dois senhores, porque assim entenderão que nós, Deus, não toleramos a imundície. Não pode pensar nem por um instante que em meu reino eu permito coisas imundas. Nunca entrará em meu reino coisa imunda. Somente os que não querem semear mais para a carne e sim para as coisas do Espírito. Vejamos alguns versículos que falam sobre a imortalidade verdadeira para desenvolver este importante tema. Estes versículos que vamos ler, já lemos, e o mundo religioso também já leu, mas não entendem e pensam que é uma transformação sobrenatural dos corpos humanos. 1 Coríntios 15, do 53 ao 55. Porque é necessário que este corruptível se vista de incorrupção, e este mortal se vista de imortalidade. E quando este corruptível se vestir de incorrupção, e este mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Na mente de Cristo lhes bete, e de seus filhos fiéis, que são seus santos anjos, tragada é a morte em vitória. A palavra que eu escrevo em suas mentes, que é uma palavra limpa, pura e santa, é a que vence a morte. É assim que a morte é tragada em vitória? Mas se sua mente está suja, com rancores, ciúmes, iras, contendas, disputas, sempre duvidando, complexado, e tantas outras coisas mais que roubam a paz que eu te dei, então é a morte que não te deixa progredir para o bem em tua vida. E só os que se deixaram lavar com minha palavra, que no sentido figurado é o sabão de lavadores que purifica a sua mente, podem dizer as palavras do próximo versículo: Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde, ó sepulcro, tua vitória? Em outras palavras, se você tem poder e triunfo sobre os mortais, por que sua mordida de serpente veloz, tortuosa e venenosa, não venceu em mim? A verdade é que o diabo não tem nenhum poder, porque todos os mortais nascem para morrer. O poder, nós, Deus, Melquisedeque Lisbete, temos. Podemos deter a morte nos mortais e dar a eles vida eterna. Ninguém pode vencer a morte sem minha sabedoria do céu. Por isso eu sempre disse, com toda a certeza e autoridade, certamente, eu sou a videira verdadeira, e vocês, os ramos, mantenham-se sempre colados a mim, para que eu sempre esteja colada a vocês, porque separados de mim, não podem fazer nada espiritualmente. Quem me rejeita está em pecado e rejeitou a oportunidade de chegar a ser incorruptível e imortal, como nós Deus somos. Já que o aguilhão da morte é o pecado, a incredulidade é a mordida da serpente, a mente carnal que é rebelde e desleal a Deus. Por isso eu digo a todo aquele que não crê em mim: serpentes, geração de víboras, vocês não escaparão do juízo? E o poder do pecado, a lei. Essa lei que está em seus membros é a que não quer deixar os deleites temporários de morte. Essa lei é a que se rebela contra a lei pura e santa de Deus, e que os leva cativos à lei do pecado, que já está em seus membros. Está em seus membros desde a dispensação passada, na qual o anticristo fez no deserto, que é a mente carnal, o mesmo que fez Moisés, levantou a serpente com sua mordida venenosa. Agora que conhecemos ao verdadeiro Deus Melquisedeque Lisbete, você sabe o que é dizer que Deus Pai tem debilidades, como os homens, e que não morreremos e seremos transformados misticamente em um abrir e fechar de olhos, mesmo sendo débeis e desobedientes a Deus, porque Deus aprova a nossa imundície? Isso é uma grande mentira e uma blasfêmia imperdoável contra Deus Melquisedeque Lisbete. Se está comigo, então, a mordida da serpente não te afetou, não te causou dano, aleluia! É primeiro em Deus Mãe Lisbete que já não é achada a morte? E só Deus Mãe pode ser quem vence primeiro para ser exemplo aos demais. Somente nós, Deus, possuímos a verdadeira imortalidade, porque nossa sabedoria é a fonte eterna de vida. Por isso, sou a primeira que tem imortalidade,
que habita em luz acessível, não inacessível. Isso é outra mentira, porque eu sou a imagem do Deus invisível, a primogênita de toda a criação espiritual, já que tudo o que se conhece de Deus é manifestado através de mim, pois Deus é quem manifesta. As coisas invisíveis de Deus, nosso eterno poder e deidade, fazem-se claramente visíveis, desde a criação do mundo espiritual através de Cristo Lisbete, por quem todo o espiritual é feito. Por isso diz, sendo entendidas através das coisas feitas, de modo que não tem desculpa. E uma coisa feita é algo realizado ou uma ação executada. Por isso vocês dão testemunho de meu poder, meu amor, porque é um fato. É um ato de fé que vem acompanhado por obras vividas. Minha fé não são só palavras como a fé das insensatas e do resto do mundo. Por isso eu lhes digo que não deixem que ninguém os engane por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens que vieram arrastando de geração em geração, conforme os rudimentos do mundo terrenal em suas mentes, e não segundo Cristo, que sempre se manifestou para aclarar toda a verdade, e não quiseram me escutar. Em mim habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Em mim está a própria natureza de Deus, que é divina, e é em mim que vocês são completos, porque sou a cabeça de todo principado e potestade. E a cabeça é quem domina e reina sobre a totalidade de seu corpo. Eu tenho a todo principado e potestade de trevas que se levantam na mente sob meus pés. Aleluia! Tenham cuidado ao ler as epístolas de Paulo, porque ele passou por um bom tempo de insensatez. E algumas coisas que escreveu não servem em meu reino. Algumas de suas palavras podem ser difíceis de entender, porque, como todo iníquo, deturpa as Escrituras para a sua própria perdição. Pelo que Paulo escreveu é que muitos foram arrastados e perderam a estabilidade pelo erro de homens libertinos. Vejam como estão os insensatos. Eles pensam que seu corpo sofrerá uma mudança drástica, como uma transformação mística. Mas se isso não aconteceu com seu Deus, o Anticristo, como acham que vai acontecer com eles? Por favor, com razão eu lamento por eles. Sinto tristeza por todos os que foram enganados pelo Anticristo e ainda pregam e creem no mesmo que ele pregou. E os que se apartaram dele muito antes que morresse e não creem que ele foi seu Deus, mas ainda pregam o mesmo que ele, sobre as 14 epístolas de Paulo, seguem sendo seus seguidores, ainda que digam que não. A prova está no que pregam e fazem. Deixe que eu te guie a toda a verdade e assim poderá entender porque estes homens escreveram coisas sobre Deus Pai Melquisedeque e seu Cristo. Amém. Por isso é tão necessário conhecer bem o que eu lhes digo para que possam vencer e para que sempre possam dizer: onde está, ó morte, teu aguilhão em mim? Onde, ó sepulcro, tua vitória em mim? E não seja a morte quem te diga: te venci, porque faltou que te educasse bem com o conhecimento de toda a palavra que sai pela boca de Deus, e o que toma minhas palavras levianamente, como se fosse brincadeira, e segue vivendo como fazia antes, sem se ocupar em fazer o bem, sendo preguiçoso. Vai colher mal, porque isto é o justo. E não quero que pelo seu mau proceder de desobediência e dureza de coração, alguns terminem deslizando, porque isso vai me irar. E você não quer entristecer a Espírito Santo de Deus, quando eu vim para te trazer paz eterna? Em meu reino se demanda ser um santo. E se é obrigatório, é porque nós, Deus, sabemos que é possível chegar a ser. Porque não te damos somente o querer, mas também o fazer, o que é agradável aos nossos olhos. Sabia que ser um santo é a única coisa que os homens mortais não podem chegar a ser, porque sempre terminam se rendendo aos desejos enganosos da mente carnal? Por isso que eu vencendo e fazendo com que vocês vençam também, é que vamos mostrar ao mundo que vocês são meus santos anjos e que não existe ninguém no mundo como vocês. E chegar a ser um santo anjo é ser feito por Deus mesmo à nossa imagem e semelhança, recebendo toda a deidade que é a sabedoria do céu. Quando tem a sabedoria de Deus, Melquisedeque Lisbete sabe que não pode
Se esconder de Deus em sua mente, que é nosso templo? E é por isso que se assegura de manter sua mente limpa de qualquer pensamento desordenado ou imundo. Se o que eu digo é difícil para você entender, quer dizer que não quer me deixar formar em ti um coração íntegro e um espírito renovado. Não quer que te arranque o coração de pedra que tem agora e coloque em ti um coração de carne, para que ande nos meus mandamentos, guarde meus decretos e os cumpra, e assim seja a mim por povo, e eu seja para ti como Deus. Quando o anticristo disse que poderíamos atravessar paredes, foi pelo que ele leu, e mal interpretou em João 20:19, onde diz: estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos estavam reunidos, imediatamente Jesus estava em pé no meio deles. E interpretou literalmente, como se Jesus tivesse atravessado a parede. Não entendeu o que leu, e claro, porque não tinha minha sabedoria, e julgava o que lia, como homem terrenal, que não percebe as coisas do Espírito. Só vê a letra, com sua condição de homem terrenal. Não pode ver que a única maneira que Cristo pode atravessar paredes é na mente dos homens. Como imortal, eu atravessei as paredes em tua mente, e não pedimos permissão para entrar. Essa foi nossa promessa, que estaríamos entre nosso povo, escrevendo em seus corações, suas mentes, nossas leis. É assim que Deus está entre seu povo, quando damos nossa sabedoria. E é uma vergonha saber que alguns deixaram de escutar a sabedoria de Deus por não querer deixar os deleites temporários, por algo que não permanece e que se destrói com o uso. Depois de ter passado por um engano e decepção tão grande na dispensação passada, se deixar dominar e não vencer a mentira da mente carnal, é ser injusto e mal agradecido ante nossos olhos. Mas para os justos, a Espírito Santo está presente, como prometemos. Hoje vocês conhecem qual é o verdadeiro significado da imortalidade, segundo Deus, e como pode ser obtida se querem ser imortais segundo Deus. E qualquer outra suposta imortalidade que os homens pensarem que existe fora de Deus Melquisedeque Lisbete, só provém de uma mente imaginária e ridícula de homens simples mortais. Portanto, as pessoas nem sequer deveriam pensar em uma imortalidade mística, porque isso não existe. Para Cristo, a ressurreição corporal significa ressuscitação com transformação, isto é, o que é um corpo físico imortal se converte em corpo espiritual e imortal, transformado pelo poder de Deus. Não é algo místico. Ter a sabedoria de Deus é o que leva este corpo a não morrer. Por isso Cristo falava tanto com eles e a chamavam mestra, porque lhes ensinava a sabedoria do céu, onde habita Deus Pai. Misticismo é o que quer o mundo. Não querem a limpeza e o embranquecimento de suas mentes. Querem coisas sobrenaturais, quando Cristo, que sempre esteve presente desde o princípio, nunca fez milagres sobrenaturais. Por isso repeti tantas vezes que se o povo de Deus morreu no passado por falta de conhecimento, então com o conhecimento de Deus é que podem viver para sempre. Mas não de uma forma sobrenatural, é com a palavra, que está próxima a ti, em tua boca e em teu coração, porque eu a depositei em ti. É com minha fé que vocês podem ver claramente que Deus Pai me ressuscitou dentre os mortos, porque ninguém tem a sabedoria que eu falo. Essa é a vida eterna que Deus Pai me deu. Quando Cristo curava os doentes, não era uma cura de doentes fisicamente, mas mentalmente. Como disse seu irmão Aldemar Daza, que a pior doença que tinha, da qual eu o curei, era a incredulidade. Eu não caminhava pelas ruas curando doentes e tirando demônios? Isso é mentira. Eu curei doentes e endemoniados naquele tempo, como faço hoje, falando a palavra que te cura, te purifica e dá vida eterna a todo o que quiser a verdadeira imortalidade de Deus. Quando você diz às pessoas que eu sou imortal, eles pensam ou se perguntam: como vai ser imortal se ela é uma mulher de carne e osso e não pode atravessar paredes nem fazer coisas sobrenaturais? E é porque as pessoas, automaticamente,
Associam a imortalidade com o que escutaram dos falsos pregadores ou nos filmes de Hollywood, como os super-heróis ou os vampiros e coisas desse tipo. É daí que tiram a noção de como é a imortalidade segundo o homem, mas ignoram o fato de que a imortalidade só pode vir de Deus e não se assemelha em nada ao que o mundo acredita que é. O que os homens escutaram sobre a imortalidade é pelo que está escrito na Bíblia. Se não fosse pela Bíblia, nem sequer saberiam que isso existe. O que acontece é que reuniram as histórias da Bíblia, que na verdade são figuras, para que Cristo Lisbeth use como referência e revele seu significado para a salvação de todos os que querem conhecer a verdade de Deus. E usaram isso para inventar monstros malvados, um diabo ardente com demônios e super-heróis também. A imortalidade não é voar pelo ar, não ter que comer ou atravessar paredes. Isso não é bíblico. Se tem que comer comida espiritual para sempre, para que sua alma tenha vida, então tem que comer comida para sempre, para que seu corpo tenha provisão. É como o coração físico, que se cura quando sua mente está limpa e embranquecida, porque o coração espiritual é a mente e o coração físico é o fruto ou a colheita do que está em sua mente. Para viver eternamente, seu coração tem que estar limpo, bombeando sangue limpo e descontaminando assim todos os seus órgãos. O coração é o órgão mais importante do corpo. Se seu coração para e não pode ser revivido, já não há esperança. O mesmo ocorre com o espírito. O coração espiritual é o mais importante. E se você para de escutar minha palavra, então perdeu a esperança de viver eternamente. É por isso que minha palavra é tão importante para sua mente, porque sem ela o coração físico não pode bombear sangue puro e limpo para sempre. Precisa de minha palavra. Se permite que sua mente seja mudada, então terá a esperança de viver eternamente. A imortalidade é um conhecimento que te leva a vencer a morte ao dominar sobre a totalidade de sua mente carnal. E se não há corrupção em sua mente, então é um imortal. Mas se ainda tem uma mente corrupta, que deseja as paixões temporais e desordenadas, que é comida para a carne, então não é imortal. É um simples mortal que, sem falta, vai rumo à morte. Porque do pó do deserto foi que Deus, Melquisedeque Lisbete, te pegaram para te formar. Mas se é rebelde e não quer nossa formação santa, pó é, e ao pó voltará. E quem vai rumo à morte vai como um foguete, mas o que é imortal vai rumo à vida eterna na velocidade de um cruzeiro, em um ritmo lento e constante ao seu destino. Você vai desfrutando de tudo em sua vida, em paz e justiça de Deus, sem afãs, em saúde total. E a saúde em sua mente é a que ajuda para que se limpe e se descontamine de tudo o que não te deixa viver eternamente, em repouso e felicidade, junto aos teus criadores. E essa infinidade de dias em repouso e felicidade começa com honrar a santidade e pureza de seus pais espirituais, Deus Pai e Deus Mãe Melquisedeque Lisbete. Se vocês permanecem unidos a mim e se permanecem fiéis aos meus ensinamentos, peçam o que quiserem e receberão. Mas se não permanecem fiéis, não podem pedir, porque não receberão nada da nossa parte. Não é justo aos olhos de Deus que você colha o que não semeou. Se mantêm-se firmes no que Cristo Lisbete ensina, Deus Pai e Deus Mãe sempre estarão com vocês. E quando diz, se formos infiéis, ela permanece fiel, porque ela não pode negar a si mesma, significa que nada fará com que mude seu parecer, porque nossa essência é a fidelidade, e nada pode mudar isso. E devem ver isso como um exemplo a seguir, para que sempre sejam fiéis, porque é possível, se quiser de verdade. Aqueles que guardam meus mandamentos em seus corações e os cumprem cada dia em gozo e paz, mostram ante os olhos das nações que são nossos filhos fiéis, feitos inteligentes e sábios por Deus Melquisedeque Lisbete. Através de vocês as nações ouvirão todos os meus estatutos e dirão,
Certamente, povo sábio e entendido, nação grande é esta. Claro, porque qual nação grande há que tenha deuses, tão próximos a eles, como nós, Jeová Melquisedeque Lisbete, vosso Deus, estamos para dar-lhes tudo o que nos pedem? Ninguém pode dizer isso, só vocês. Então, quando uma dúvida se atreva a tentar se estabelecer em sua mente a respeito de sua imortalidade, lembre da sabedoria de Deus que eu te dei e sempre estará seguro de que é imortal. Porque a sabedoria de Deus é o que vence a morte em ti e te dá vida eterna. Claro, porque a sabedoria de Deus te limpa e purifica tua mente. Siga por minha fé que estará bem. Siga a mim, que tudo o que eu creio se manifesta. Minha fé não falhará contigo. Por isso, minha insistência em que não abandone a sabedoria e que a retenha quando a encontrar. Porque se me abandona, abandonou a vida eterna, e a morte é tua sorte. Eu lhes revelei o justo juízo de Deus, onde cada um receberá o que merece. E vocês, os que fazem o bem, com a esperança de receber da parte de Deus reconhecimento, honra e vida eterna, viverão para sempre com Deus, Melquisedeque Lisbete. Deus Pai me entregou a imortalidade, porque Ele é o único que verdadeiramente ama minha alma, e me salvou da morte, e não permitirá que meu corpo veja a corrupção, ou que chegue a uma tumba. E agora vocês podem dizer o mesmo de mim, que eu sou a única que verdadeiramente ama a sua alma, e quem permanece preso a mim é como eu, também não verá corrupção ou morte. Amém? Aleluia! Amamos vocês eternamente e nos vemos logo.